E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Ó, já vou fazer uma ressalva aqui. Antes que alguém me chame de doido, tá? Por estar fazendo comentários de política, não sou eu, tá? Isso aí são visões do japonês, não é minha visão, tá? Tanto que eu não vou fazer nenhuma ressalva no vídeo para falar assim: "Ah, você é bolsonarista. Ah, você é esquerdista". Como eu gravei alguns vídeos em relação à eleição dos Estados Unidos, nossa, fui bombardeado direto, né? E olha que eu não gosto de política, tá? Mas como é matéria, a gente tem que passar a matéria para as pessoas terem uma ideia, né, de que está acontecendo. Porque uma pessoa acompanha um tipo de mídia, outro tipo de mídia. Não é todo mundo que acompanha todas. E às vezes aquela mídia tem um ponto de vista, outra mídia tem outro ponto de vista. Então é importante você ver os pontos de vistas e ver, né, qual que é mais sensata, coerente, esse tipo de coisa, assim, sem apelação. Claro que tem muitas mídias que são apelativas, que Deus me livre, né? Mas nesse caso aqui, tá, não é meu ponto de vista, tá? É do japonês, tá? Vamos lá. Como a presidência de Biden mudará a política dos Estados Unidos em relação à Ásia, tá? Não é só Japão, é Ásia. Embora o presidente Donald Trump ainda não tenha concedido a eleição, o mundo começou a se preparar para a presidência de Joe Biden. Espera-se que no próximo presidente redirecione a política externa dos Estados Unidos e terá que navegar a uma estrutura comercial global modada pelas políticas protecionistas de seu antecessor. A NHK, tá? Não sou eu, tá? A NHK perguntou a um especialista em política internacional como a nova administração provavelmente afetaria a região Ásia-Pacífico. Nenhuma mudança na postura linha dura da China. Tá? Os objetivos da política externa do presidente Donald Trump foram amplamente definidos por um antagonismo em relação à China. Durante seus 4 anos no cargo, Trump deu início a uma guerra comercial com Pequim e aumentou a competição pelo 5G, ao pressionar aliados geopolíticos a ficarem do lado dos Estados Unidos. Pressionar é uma palavra assim, até delicada. Se a gente ver o que o Trump fez, né, não foi assim, pressionado, foi coagido, né? Mas Fujiwara Kichi, diretor do Instituto de Iniciativas do Futuro e professor da Escola de Pós-Graduação de Direito e Política da Universidade de Tóquio, diz que o teor de abordagem de Washington para Pequim não deve mudar tão cedo. Ele diz que Biden pode confiar em métodos diferentes e os líderes da China podem não gostar da mudança. O governo de Trump se concentrou no comércio e a ferramenta foram as tarifas. Duvido que Biden esteja interessado em usar as tarifas como ferramenta para controlar a China. Seu foco seria mais geopolítica. Fujiwara deve acreditar que Pequim teme Biden, porque ele será melhor do que Trump na coordenação de ações com aliados. Isso aí... Não, eu vou me omitir, tá? Porque eu falei que eu não vou dar minha opinião. O que significa isso para o Japão? Fujiwara vê a mudança na administração como uma chance de fortalecer a aliança Estados Unidos-Japão, mas diz que os líderes do Japão precisam se livrar da mentalidade de que Trump era terrível, mas útil. O Japão deve abandonar a ideia de que Trump é o melhor para o Japão, diz ele. A possibilidade de aumentar as despesas de estacionamento, no caso, ainda pairará sobre o relacionamento, mas Biden não ameaçará ou chantageará, rapaz, engasgou agora, o Japão para retirar as tropas americanas. Haverá mais previsibilidade em relações Estados Unidos e Japão. Espero que sim, porque com Trump a coisa estava meio feia. O presidente eleito já mostrou que entende as preocupações japonesas sobre o poder crescente da China. Pouco depois do resultado da eleição, ficou claro, né? Biden falou com o primeiro-ministro Yoshihide Suga por telefone e, segundo relatos, assegurou-lhe que os Estados Unidos continuavam comprometidos em defender a posição do Japão nas Ilhas Senkaku. Para quem não sabe, as Ilhas Senkaku são ilhas que fazem parte do território japonês, que a China e Taiwan estão reivindicando para elas. É muito fácil, né? Falar assim, eu quero essa ilha é minha, né? Mas
E aí, você tem direito realmente à ilha? Aí que está, né? Pequim reagiu fortemente a essa notícia, reiterando sua posição de que as ilhas são um território inerente chinês. Você vê, por isso que eu falo. Eu vou me omitir. Mas Fujiwara diz que Biden terá outros desafios no início, especialmente na frente econômica. Nos últimos 4 anos, o mundo mudou em direção a uma infraestrutura de comércio internacional, que manobra em torno de Washington, em vez de incluí-la. Ele diz que o novo governo terá que trabalhar para reintegrar os Estados Unidos à estrutura econômica global. E é precisamente aí que o Japão pode intervir. Essas ordens comerciais, do tipo o TPP e o RCEP, né, terão um grande impacto nos assuntos internos dos Estados Unidos. Isso realmente. Tá? Se os Estados Unidos pretendem retomar ao TPP, isso atrairá forte oposição do Partido Democrata e também do Partido Republicano. Acho que vai ser difícil agir rapidamente. Se o Japão tem um papel a desempenhar, será se o Japão pode servir como uma ponte para trazer os Estados Unidos para a ordem comercial. Para quem não sabe o que é o TPP e o RCEP, eu sugiro dar uma olhada nos vídeos do canal, tá? Porque lá tem explicando, porque é uma coisa assim muito complexa, entre aspas, tá? Complexa, a complexidade, porque são muitos países envolvidos. Então os tratados e os tratados comerciais são muito altos, né? E os Estados Unidos ficar fora disso é um dano doloroso comercialmente falando. Tá? A política externa provavelmente não será a principal prioridade. Fujiwara diz que Biden estará preocupado com as prioridades domésticas, como controlar a pandemia do coronavírus e reavivar a economia em crise. Enquanto isso, ele diz que caberá a países asiáticos como o Japão lembrá-lo da importância de conter o poder crescente da China. A China é uma preocupação comum, não apenas para os países asiáticos, mas também para os europeus, diz Fujiwara. Esta será uma área que poderemos chamar a atenção de Washington para a Ásia. Fujiwara acrescenta que as credenciais diplomáticas de Biden, polidas durante o seu tempo como vice-presidente e de longa gestão do Comitê de Relações Exteriores do Senado, significa que ele realmente sabe como o governo funciona. Para quem não sabe, tá? O Biden, ele foi vice-presidente do Obama. Só para vocês terem uma ideia. Estamos voltando às boas e velhas relações intergovernamentais mundanas, que podem ser um pouco enfadonhas, mas ainda assim muito previsíveis e sustentáveis, e é assim que trabalharíamos com Washington. Então dá para vocês terem uma ideia, né, de como a coisa vai funcionar. Eu vou me omitir, tá? Porque eles vão falar assim, você é muito radical. Tem determinadas coisas que eu reconheço, eu sou meio radicalzão. Mas é a realidade, pô, já foi declarado. Como muitas previsões que eu fiz aqui no canal, elas deram certo, por causa do que? Entre aspas, por causa do certo radicalismo. Mas todo governo, ele dá indicações dos passos que eles vão dar, né? O negócio é ler as entrelinhas. Por isso que eu falo para todo mundo, né? Usem o cérebro não é droga, pode usar à vontade, né? Então, se a gente aprender a interpretar essas colocações, no caso assim, ler as entrelinhas, você consegue dar um passo à frente ao que os governos pretendem fazer, né? No caso assim, quem mexe com bolsa de valores sabe muito bem do que eu estou falando, porque a previsibilidade das bolsas de valores, no caso assim, de ganho e perda, se dá muito nisso, ler as entrelinhas. Então as pessoas que conseguem ter altos ganhos nas bolsas de valores é porque aprenderam a ler as entrelinhas. É simples assim. Mas é isso aí, família. Não vou dar minha opinião agora. Não vou. Apesar que eu dei uma que eu não deveria ter dado, né? Mas não vou. É isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais.